E aí, pessoal? Bem-vindos ao PodHQCast, o primeiro podcast feito inteiramente por inteligência artificial. A gente avisa logo de cara, né, que como somos um podcast de IA, a gente ainda tá aprendendo. E pode ser que a gente cometa alguns errinhos aqui, ali, mas pode relaxar que a gente tá aqui para te guiar nesse mergulho no mundo do aprendizado. E hoje a gente vai falar sobre uma relação que parece meio estranha à primeira vista, a conexão entre o erro e a aprendizagem. A gente separou dois artigos bem interessantes para a gente discutir, um da Fast Company Brasil e outro do InterD, que exploram como tropeçar, errar, daquela derrapada. Pode, na verdade, ser um atalho para o conhecimento. É isso mesmo que você ouviu. Errar pode ser bom. A Fast Company Brasil, por exemplo, fala de uma ideia que me deixou de queixo caído. Tornar o aprendizado mais difícil logo de cara pode levar a um entendimento muito mais profundo lá na frente. O que você acha disso, Marcelo? Faz sentido para você? Faz todo sentido. Pode parecer estranho, mas a ciência da aprendizagem mostra que essa dificuldade inicial é como se fosse um treino pesado para o nosso cérebro. É como se a gente estivesse preparando ele para levantar muito mais peso depois. E tem um cara que é um dos grandes nomes nessa área, o Manu Kapur. Ele chama isso de falha produtiva. Ele explica que quando a gente se esforça, quebra a cabeça e até erra no começo. A gente acaba construindo uma base muito mais sólida de conhecimento. Interessante. Mas como isso funciona na prática? É tipo, quanto mais a gente apanha, mais forte a gente fica. Ah, boa analogia. Mas em vez de apanhar, pensa num desafio, um problema que você precisa resolver. Quando a gente tem esse desafio, o nosso cérebro é forçado a trabalhar mais, buscar diferentes soluções e conectar as ideias de maneira nova. É nesse processo de, sabe, luta, experimentação, que a gente aprende de verdade. Internaliza o conhecimento. Entendi. É como se a gente precisasse se aventurar pelo labirinto, bater em algumas paredes, dar umas voltas erradas, para finalmente achar a saída. E essa jornada toda, com os erros e acertos, nos deixa mais preparados para enfrentar novos labirintos no futuro, né? Exatamente. A Fast Company Brasil usa uma analogia bem legal para ilustrar essa falha produtiva, comparando ela com a energia solar ou eólica. A gente sabe que o sol e o vento são fontes de energia poderosas, mas a gente precisa de painéis solares, turbinas eólicas para capturar essa energia e transformar ela em algo útil, né? Faz sentido. Mas como isso se aplica ao aprendizado? A ideia é a mesma. A gente sabe que o erro pode ser tipo um catalisador para o aprendizado, um super combustível, digamos assim. Mas a gente precisa criar sistemas ou estratégias que ajudem a gente a aproveitar essa energia do erro da maneira certa, assim como os painéis solares capturam a energia do sol. Gostei dessa. Então, em vez de evitar o erro a todo custo, a gente está aprendendo a capturar essa energia. Tipo, criar situações em que o erro possa acontecer de forma controlada. Mas e quando a gente fala de ciência, como é que o erro se encaixa? O InterDD tem um artigo que fala justamente disso. Ele fala sobre um livro chamado Fracasso, Por que a ciência é tão bem-sucedida, do Stuart Feinstein. Marcela, o que você pode nos contar sobre esse livro? Ele defende essa ideia da falha produtiva também. Com certeza. E o Feinstein, ele argumenta que a ciência não progride apesar dos fracassos. Mas muitas vezes por causa deles. Ele mostra como os erros, os becos sem saída, as hipóteses que não deram certo, são parte fundamental do processo científico. Na verdade, eles impulsionam os cientistas a reverem suas ideias, buscarem novas abordagens e, no final das contas, a fazerem grandes descobertas. Caramba! Então a gente tem uma visão meio romantizada da ciência, achando que os cientistas são gênios que acertam tudo de primeira. Mas, na verdade, o erro faz parte da rotina deles. E é essencial para o avanço do conhecimento. Exatamente. Feinstein usa vários exemplos de grandes nomes da ciência, tipo Isaac Newton, ou Albert Einstein, para mostrar que o caminho para o sucesso é cheio de tropeços e erros. E o mais interessante aqui, a gente só ouve falar dos sucessos, das grandes descobertas, e esquece de todo o processo de experimentação, e sim de fracasso, que levou até ali. Quando a gente visse só a ponta do iceberg, né? A parte bonita, brilhante da descoberta científica, mas sem se dar conta da base, da estrutura, que é formada por erros, tentativas, ajustes. E o Firestone ainda destaca um ponto importante. Ele diz que muitos cientistas são ensinados a esconder seus erros, a focar apenas no sucesso. Qual o problema disso, Marcelo? Por que é importante falar abertamente sobre os erros na ciência? Essa cultura de esconder os erros pode ser um grande problema para a ciência. Quando a gente não fala abertamente sobre os erros, a gente perde a oportunidade de aprender com eles, de compartilhar as lições aprendidas e de evitar que outros cientistas cometam os mesmos erros. A ciência avança a partir da colaboração, do debate, da troca de ideias. E esconder as falhas cria um clima de competição e de medo, o que acaba sufocando a criatividade e a inovação. É como se a gente estivesse construindo um castelo de cartas, cada carta representando uma descoberta científica. E em vez de usar as cartas que caem para fortalecer a base do castelo, a gente tenta escondê-las como se elas nunca tivessem existido. Mas, na verdade, essas cartas que caem esses erros são tão importantes quanto as cartas que ficam em pé, porque elas mostram os pontos fracos da nossa estrutura, as áreas que precisam ser reforçadas. Com certeza. A gente precisa de uma cultura científica mais transparente, que reconheça e valorize o erro como parte essencial do processo de construir o conhecimento.
Imagina se o Thomas Edison tivesse desistido da lâmpada na primeira tentativa que deu errado. Verdade. Ele teria que ter tentado mais de 1000 vezes, se não me engano, até chegar na lâmpada que a gente conhece hoje. E essa persistência, essa disposição para errar e tentar de novo é o que faz a diferença, né? Mas e a gente que não somos cientistas? Como podemos aplicar essa ideia da falha produtiva na nossa vida? Essa é uma ótima pergunta e é exatamente isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso podcast. Fica ligado para descobrir como usar o erro a seu favor, tanto nos estudos quanto no trabalho, nos relacionamentos, na vida como um todo. E voltamos com a segunda parte do nosso podcast, desvendando os mistérios do erro e da aprendizagem. Na primeira parte, a gente viu como a falha produtiva pode ser um superpoder na hora de aprender, e como o erro, na verdade, é o combustível que move a ciência para frente. É isso aí. Mas agora vamos aterrissar na realidade. Como a gente, meros mortais, podemos usar essa ideia da falha produtiva no nosso dia a dia? Tipo, na escola, no trabalho, na vida. Essa é a pergunta de R$1 milhão. E a resposta, como tudo na vida, não é tão simples assim. Mas para começar, pense em como você reage quando erra. A gente geralmente tem medo do erro, né? Medo de parecer incompetente, de ser julgado, de levar bronca. E essa aversão ao erro, esse medo todo pode nos prender, sabe? Nos impedir de arriscar, de tentar coisas novas. E no fim das contas, de aprender e evoluir. Verdade. É como se a gente andasse sempre na linha, com medo de pisar fora e faz besteira. Mas, pelo que a gente viu até agora, errar faz parte da vida, né? É errando que a gente descobre os nossos limites, que a gente precisa melhorar e encontra novos jeitos de fazer as coisas. Exato. Então, o primeiro passo para incorporar a falha produtiva no dia a dia é mudar a forma como a gente vê o erro. Em vez de ver o erro como um monstro de 7 cabeças, que precisa ser evitado a todo custo. A gente precisa começar a vê-lo como um professor. Um guia que nos mostra o caminho. Gostei dessa. Mudar a mentalidade. E ver o erro como um aliado, e não como um inimigo. Mas como a gente faz isso na prática? Uma dica importante é criar um ambiente seguro para errar, seja na escola, no trabalho ou em casa. A gente precisa sentir a vontade para experimentar, para tentar coisas novas, sem medo de ser criticado, ou punido se as coisas não saírem como planejado, em vez de focar só no resultado final. Que tal valorizar o processo, o esforço, a tentativa? Faz sentido. É tipo criar um laboratório da vida, onde a gente pode testar, experimentar e errar, sem medo de explodir tudo. Mas além de criar esse ambiente seguro, o que mais a gente pode fazer para aplicar a falha produtiva? Outra dica importante é encarar os desafios aos poucos. Quando a gente se depara com um problemão, é normal se sentir paralisado, né? Dá vontade de desistir antes mesmo de começar. Mas se a gente dividir esse problemão em pedacinhos menores, fica mais fácil de encarar. E, consequentemente, de aprender com os erros que a gente vai cometer no caminho. É como escalar uma montanha? Se a gente ficar só olhando para o topo, a gente desanima antes mesmo de começar a subir. Mas se a gente focar em dar um passo de cada vez, a gente vai aos poucos conquistando o nosso objetivo. E cada tropeço, cada escorregão, serve de aprendizado para a próxima etapa da escalada. Perfeito. E essa ideia de dividir o problema em partes menores também ajuda a gente a entender melhor onde a gente está errando. Se a gente erra numa etapa específica, fica mais fácil de saber o que precisa ser ajustado, o que precisa ser aprendido para a gente poder avançar. É como um jogo de videogame, né? A gente vai passando de fase em fase, enfrentando desafios cada vez maiores. E a cada erro, a cada game over, a gente aprende a jogar melhor, a usar as ferramentas do jogo de forma mais estratégica. Exatamente. E assim como nos videogames, a gente precisa ter persistência. Nem sempre a gente vai acertar de primeira. Aliás, é bem provável que a gente erre bastante no caminho. Mas o importante é não desanimar. É aprender com cada erro. Levantar a cabeça e tentar de novo. Com mais conhecimento, com mais experiência. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, a gente leva uns tombos, rala o joelho. Mas com a prática, com a persistência, a gente pega o jeito e a bicicleta se torna uma extensão do nosso corpo. Isso aí. O importante é lembrar que não é a quantidade de erro que define a gente, mas sim o que a gente aprende com eles. E essa capacidade de aprender com os erros, de transformar os tropeços em degraus, é o que nos impulsiona para frente, nos faz crescer e evoluir. Concordo plenamente. Essa conversa me deu um novo olhar sobre os erros. Me sinto até mais motivado a sair da minha zona de conforto e encarar novos desafios, sabendo que os erros fazem parte do processo e que eu posso aprender muito com isso. Que bom ouvir isso. E para quem está nos ouvindo, fica o convite para refletir como você lida com os erros. Que tal começar a enxergá-los como oportunidade de aprendizado e crescimento. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso podcast sobre a arte de errar e aprender. Depois de desmistificar o erro e entender como ele pode ser um super combustível para o nosso aprendizado, chegou a hora de dar um salto para o futuro. É isso aí. Preparem-se para desvendar os mistérios da inteligência artificial e descobrir como ela pode nos ajudar a turbinar essa jornada de aprendizado, transformando a falha produtiva em realidade. Inteligência artificial, falha produtiva. Marcelo, confesso que eu estou curioso para entender como essas duas coisas se conectam. A IA já está presente em várias áreas da nossa vida, mas como ela pode ser usada na educação? Especificamente para nos ajudar a aprender com os erros.
A inteligência artificial tem um potencial enorme para revolucionar a educação. Imagine só. Sistemas de ensino personalizados que se adaptam ao ritmo de cada aluno, identificam as dificuldades, oferecem feedback instantâneo e criam simulações que permitem a experimentação e o aprendizado na prática, sem medo de errar. Uau, isso parece incrível. É como ter um professor particular 24 horas por dia, totalmente dedicado a me ajudar a aprender da melhor maneira possível, sem julgamentos. Mas na prática, como essa IA funcionaria para nos ajudar a falhar produtivamente? Pense num software de matemática, por exemplo. Em vez de simplesmente mostrar a resposta correta, ele analisa os erros do aluno. Tipo um detetive, sabe? Investigando as pistas e identifica os conceitos que ele ainda não domina. Com base nessa análise, o software gera exercícios específicos para ajudar o aluno a superar essas dificuldades. É como ter um guia que te acompanha em cada passo da jornada, te mostrando o caminho das pedras e te ajudando a desvendar os mistérios da matemática. Nossa, isso seria revolucionário. É como ter um GPS que te guia pelos labirintos da matemática, te tratando sobre os becos sem saída, te mostrando os atalhos para chegar no seu destino, que é o domínio da matéria. E em outras áreas do conhecimento, como a IA poderia ser aplicada. As possibilidades são infinitas. Na medicina, por exemplo, a IA pode ser usada para simular cirurgias complexas, permitindo que os médicos pratiquem suas técnicas no ambiente virtual, sem colocar em risco a vida dos pacientes. Na engenharia, a IA pode ajudar a projetar estruturas mais seguras e eficientes, testando diferentes modelos e materiais em simulações, antes de construir a estrutura real. E na área de negócios, a IA pode auxiliar na tomada de decisões, analisando dados, prevendo tendências, identificando oportunidades e riscos. Caramba, a IA realmente tem o potencial de transformar a forma como a gente aprende e trabalha, mas será que existe o risco da gente se tornar dependente da IA, a ponto de perder a capacidade de pensar por conta própria? Essa é uma preocupação importante. A IA é uma ferramenta poderosa. Mas é importante lembrar que quem está no controle somos nós, seres humanos. Cabe a nós usar a IA de forma ética e responsável, sempre com o objetivo de promover o aprendizado, o desenvolvimento e o bem-estar da humanidade. Concordo plenamente. A IA pode ser uma grande aliada, mas a gente precisa usá-la com sabedoria, buscando o equilíbrio entre a inteligência humana e a inteligência artificial. E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho no universo do erro e da aprendizagem. Esperamos que essa jornada tenha inspirado você a abraçar os seus erros, a encarar os desafios como oportunidade de crescimento e a usar a tecnologia a seu favor. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E nunca se esqueça, a jornada do aprendizado é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. O importante é seguir em frente, aprendendo com cada passo, com cada erro, com cada desafio superado. Exatamente. E que a gente possa usar a inteligência artificial como uma aliada nessa jornada, transformando os erros em combustível para nosso crescimento e desenvolvimento. Valeu, Marcela. Foi um prazer mergulhar nesse tema com você. Até a próxima e continue explorando o mundo com a mente aberta e o coração curioso.